Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. É hora do nosso quadro Vida em Família. E a pergunta que eu faço para você é: você já ouviu falar na síndrome de Poliana? Difícil, já pensou ou não? Essa síndrome se baseia na história de uma menina que via tudo cor-de-rosa, acreditando no melhor da vida e das pessoas. E é sobre essa síndrome que nós vamos falar agora no nosso quadro Vida em Família com a nossa parceiríssima, a psicopedagoga Vanessa Rezende, esposa do Marquinhos, mãe do Isaac e do Davi. Vanessa, viu só? Aqui o currículo completo. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, graças a Deus. E lá, como é que foi o Dia dos Pais lá na sua casa? Foi uma bênção, né? Assim, é sempre bom estar em família. Ontem meu avô, ele quis reunir toda a família, foi aniversário de 86 anos. Oh, a gente aproveitou e comemorou o aniversário e o Dia dos Pais. Mandar um beijo pro meu avô Gésio, pro meu pai Tadeu, né? Pro Marquinhos. E assim, pro Davi e pro Isaac, são pais em potencial, né? É verdade. E parabenizar, né, já que foi ontem, mas todos os pais que estão nos assistindo, que Deus abençoe vocês e que o filho de cada um possa ver Jesus na sua vida, né? Que os filhos possam se inspirar nos pais, né, Serginho? Para que possam ser grandes homens aí na nossa sociedade, fazer a diferença. Com toda certeza, Vanessa. E agora nós vamos para o nosso assunto aí do dia. Vanessa, quando a gente fala síndrome de Poliana, o pessoal já pensa numa doença de pele, numa doença... Foi assim comigo. Então fala pra gente o que é a síndrome de Poliana. Poliana, como você começou dizendo no quadro, é baseado no conto, né, de um século passado, que fala sobre uma menina, né, que enxergava tudo do ponto de vista cor-de-rosa, como se tudo no mundo fosse perfeito, as pessoas fossem perfeitas, sem nenhum nível de maldade. E hoje nós temos assim muitas pessoas que vivem assim também, né, Serginho? Com essa síndrome, como se tudo fosse perfeito, e a síndrome de Poliana nada mais é do que a fuga da realidade. E nós vemos num mundo onde as pessoas não são perfeitas, a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno, e a Bíblia fala para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Se Cristo manda, né, a Bíblia fala para ser prudente, é porque existem situações difíceis e eu percebo assim, né, como que tantas pessoas, existem tantas polianas por aí, fingindo que tudo está muito bem e fugindo da realidade. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse assunto, para trazer no coração das pessoas. Se por acaso você convive com uma poliana, né, com alguém que tem essa síndrome, ou se você também tem essa dificuldade, que esse quadro hoje possa ser algo novo na sua vida e inspirar, né, Serginho, a viver a realidade, tendo Deus na direção e no controle da sua vida e vivendo a verdade, porque a verdade ela liberta, né? Agora, Vanessa, o que leva, quais são as ocasiões, os starts aí na vida de uma pessoa para ser uma portadora desta síndrome? Dessa síndrome. Tem muitas pessoas, Serginho, que começam a adotar e ter realmente, viver a síndrome de Poliana, porque elas querem, o que a gente acabou de falar, fugir da realidade. A realidade é tão dura, tão difícil, que ela prefere fingir que aquilo não existe ou que aquele problema não é tão grave assim. Muitas vezes também, pessoas que vivem síndrome de Poliana têm sentimento de rejeição, de baixa autoestima, não dão para elas mesmas o valor devido e por se sentir tão fragilizada, tão fraca diante das situações, elas, por não confiar nelas mesmas, por não se amar, por não se respeitar, elas preferem fingir que aquela situação não existe. Uns dias atrás, eu gosto sempre de contar uma historinha. Eu estava numa reunião, Serginho, e eram eu e mais duas mulheres. E uma delas eu conheço muito bem. Ela estava passando um problema gravíssimo com um dos filhos, envolvimento com droga e vários problemas. E ela foi falar do filho para a terceira amiga da rodinha, que o filho era maravilhoso, que tudo na casa dela era perfeito. E eu fiquei assim, gente, como assim? Então, às vezes as pessoas se sentem na obrigação de maquiar uma situação para fingir que tudo vai bem, porque tem até vergonha de expor. Mas nós não precisamos de expor nossa vida para todo mundo. Existem pessoas que estão prontas para nos ouvir, para nos dar conselho, mas nós também não precisamos de expor,
para as pessoas erradas. Você não deve contar seus problemas para quem não tem capacidade de te ajudar, de ser um auxiliador. Não deve fazer essa divulgação, não né? Não precisa divulgar, mas não precisa fingir também o contrário. Lá em casa está tudo ótimo, meu marido é maravilhoso, meus filhos são perfeitos, porque todo mundo sabe que isso não existe. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo e honesto com as pessoas com quem a gente se relaciona. E outra, se uma pessoa gostar de você, ela vai gostar de você do jeito que você é, com seus defeitos, com suas qualidades, vai entender os seus problemas. A gente não precisa de fingir. Nós temos que ser nós mesmos. E aquilo que estiver em nós, né, Serginho, que não estiver bom, nós cremos que nós podemos buscar em Deus, em terapia, em aconselhamento, uma forma melhor de viver. Mas fingir, gente, jamais. Isso não dá certo, né? Verdade. E eu quero convidar você, querido telespectador aí, está vendo e ouvindo esse nosso bate-papo aqui sobre a síndrome de Poliana. Pessoas que fogem aí de uma realidade, pintam o seu mundo todo cor-de-rosa. Tem perguntas para fazer? Pode mandar para a gente, 3209-3301, opção 1, ou se quiser falar ao vivo, 3253-3320. A psicopedagoga Vanessa Rezende está aqui exatamente para isso, para levar conhecimento a você e quem sabe ela não pode responder a sua pergunta aí, talvez um pouco mais pessoal, não é? Olha só que convite bacana que o De Tudo Um Pouco te faz. Então, pegue o seu telefone, participe conosco, nos ajude a construir esse quadro, não é isso, Vanessa? Verdade, só para reforçar, Serginho, porque assim, eu acredito que a maior necessidade do ser humano é de amor, de aceitação. Sim. Então, muitas vezes, talvez você está assistindo, você tem tanta necessidade de ser amado, de ser querido, então, para a pessoa te amar, você fala que mora numa casa de um jeito que você não tem aquela casa, né? Você muda todo o seu visual para agradar os outros, quer mostrar uma condição financeira que você não tem, você quer mostrar tudo o contrário do que você é, né? Deixa eu entrar nisso aí, Vanessa. As redes sociais, elas são facilitadores Muito, disso Serginho. daí, Vanessa? A mídia, né, ela vende, assim, o sucesso constante. Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você vier a fazer. O fracasso não pode existir na sua vida, sendo que a gente cai, a gente pode levantar, a gente tem a oportunidade de recomeçar. A própria questão do corpo, da estética, a mídia vende tudo. Só que nós temos que saber quem nós somos em Cristo e não aceitarmos essa imposição da mídia, da sociedade sobre a nossa vida. Os nossos valores, em nome de Jesus, não estão fundamentados naquilo que o mundo diz, mas naquilo que Deus diz que nós somos. E em Jesus nós podemos todas as coisas e nós podemos sair do lugar de fracasso e sermos mais do que vencedores em Cristo. Então, assim, a mídia ela tem muito poder hoje sobre a vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui na Rede Sul para te mostrar e para te trazer assim, um desejo no coração de não se deixar ser contaminado pelas ideias do mundo, porque o mundo, como eu já disse, né, jaz o maligno. E hoje, assim, o mundo vende a ideia da mulher magra, amanhã é gorda, amanhã é morena, daqui a pouco é a loura, e assim ele vai mudando o padrão dele de valor e nós vamos nos perdendo no meio disso tudo quando nós nos permitimos ser contaminados por todas essas ideias que não tem nada a ver com o que Deus tem para nós, né, Serginho? Agora, Vanessa, olha só, eu te pergunto, né? Falamos aí da mídia, dessa sociedade contemporânea. Ainda existem muitas polianas nos dias de hoje, a gente vendo aí tanta coisa, tem gente fugindo dessa realidade nesse contexto e vai a pergunta, o que essas pessoas portadoras da síndrome de Poliana ganham ou perdem com isso? Serginho, eu conheço um tanto de poliana. Eu conheço, quem sabe você tem a síndrome de Poliana, você convive com pessoas no seu trabalho, no seio da sua família, né, que passam por essa dificuldade, por essa síndrome. As pessoas que têm síndrome de Poliana ganham muitas coisas, ganham amigos, porque é aquela pessoa que está sempre feliz, tudo para ela é lindo, ela nunca critica ninguém, tudo está maravilhoso, então você vai ser uma pessoa super querida, porque está tudo sempre tão bem, mas você vai ser querida também às vezes por falsos amigos, por pessoas que vão relacionar com você superficialmente, você ganha essa conquista assim, de estar bem com todas as pessoas, mas você perde a sua essência, o seu valor real, você deixa de ser você mesmo e vai conquistar também amigos falsos, você vai deixar de vivenciar as lutas, porque as lutas produzem em nós crescimento, perseverança. Então, quando você deixa de lutar, você deixa também de viver a essência da vitória sobre as tribulações e você deixa de viver a essência de ser você mesmo. Então, quando uma pessoa vai vivendo a síndrome de Poliana, no meu ponto de vista, você perde muito mais do que você ganha.
E nós queremos, né, trazer a verdade sobre a sua vida, sobre a nossa vida e aprender a crescer diante de cada diversidade. E isso é muito importante. Então, se você tem vivido até hoje assim, abra mão disso hoje, vamos viver diferente, uma vida com qualidade. Quem vive síndrome de Poliana, Serginho, vive uma vida sem qualidade, sem verdade. E tudo que é falso dura pouco, né, Vanessa? Dura pouco e faz mal para a saúde, Serginho. Com toda certeza, porque é como eu fico imaginando, você falando aí, eu comecei a imaginar o empilhador de pratos. Você cria uma realidade, tem que ir lá dar corda nela, cria outra para sustentar a primeira, tem que ir lá dar corda para a primeira. Uma hora esses pratos vão cair. Isso é e mentira, aí a dor, né? É muito maior, né? A síndrome de Poliana é você viver na mentira, e mentira é pecado, né? E tudo que é pecado não vai dar certo. Uma hora a casa vai cair mesmo, não vai funcionar. Vanessa, chega pra gente uma pergunta aqui da Poliana, daqui Poliana. de Belo Horizonte, e ela nos faz duas perguntas e eu as transmito a você. A primeira, ela diz, o que fazer quando os seus questionamentos eles não são ouvidos, né? Ela não encontra pessoas para ouvir os seus questionamentos. E a segunda pergunta, quando encontra, confessam e tais pessoas as frustram no sentido de agir com má fé, contam, fazem chantagem, fica como se tivesse o que nós entendemos que é como se ficasse preso àquela pessoa. Deixa eu ver se eu entendi. Ela tá A primeira é o que fazer quando não somos ouvidos em nossos questionamentos? O que fazer? Ou seja, ela talvez como Isaías, eu não lembro aonde, ele diz, olha, eu me levantei e perguntei quem há que me responda, né? Então, ela não ouve o questionamento. Vamos lá. Ô, Poliana, eu vou contar para você uma experiência minha. Teve uma época da minha vida que eu tinha tantas dúvidas relacionadas a tantas coisas e, Poliana, não encontrava as pessoas certas para passar as respostas, para me dar conselhos. Então, eu creio assim, que muitas vezes Deus permite com que a gente não encontre pessoas para nos dar as respostas, porque Ele mesmo pode trazer essas respostas para você. Foi uma experiência minha, Serginho, com Jesus. Então, se são dúvidas, você pode ler a Bíblia, você pode ler bons livros que falem sobre os assuntos que você tem interesse, sabe? Inclusive, hoje nós vamos indicar um. E você pode buscar ser autodidata, buscar os seus próprios conhecimentos. Agora, nós podemos encontrar nos conselhos conhecimento. A Bíblia fala sobre isso. Então, eu oro para que Deus coloque na sua vida bons conselheiros e pessoas que venham trazer essas respostas, porque essa pessoa, ela existe, Serginho. Ela existe. Tem que procurar, mas você vai encontrar, né? Com toda certeza, Vanessa, existe, por exemplo, eu falo por mim mesmo da minha experiência ministerial, pastoral. Né, atendo tantas pessoas ali na parte de tarde, à noite, na casa pastoral, pessoas como nos trazem ali questões tão íntimas que tem que ficar ali. Há quem preserve essa ética, então não se desanime. Se você foi frustrado, que é a segunda pergunta, Isso. quando ela diz o que fazer quando contamos e as pessoas agem de má fé, o que fazer? Sabe, Serginho, que eu penso, Poliana, também é um conselho meu para você. A Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore. Quando você for buscar uma pessoa para te dar conselho, para te ouvir, tenta também conhecer um pouco da vida daquela pessoa, né? Porque às vezes a gente vai contar as nossas inquietações, os nossos problemas para as pessoas que estão mais doentes do que a gente, e um doente não ajuda o outro. Eu quero te falar, né, que nós temos na nossa igreja o Ministério de Mulheres em Ação, no qual eu sou pastora do ministério. Nós temos tantas pastoras preciosas que com certeza, Poliana, vão poder te ajudar. Éticas, né? E são éticas naquilo que você precisa. Então, nos procure. O telefone da Casa Rosada é onde funciona o Ministério de Mulheres em Ação, é 3429-1300. Você pode ligar, nos procurar. Eu tenho certeza que o Senhor vai prover para você uma pastora, uma mulher que vai com certeza poder te ajudar em todas as suas dúvidas aí, em nome de Jesus. Vanessa, vamos dar aqui o prosseguimento ao nosso bate-papo aqui. Chegam as perguntas e isso é bom. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta aqui para você, mas só para a gente continuar no tema e não perder, nós falamos dessas pessoas que fantasiam um mundo cor-de-rosa. E o contrário, Vanessa, aquelas pessoas que estão sempre com o pé no chão, que elas não relaxam jamais, aquelas que são sempre pessimistas, criticam todos e todos, não se dão o direito de rir, de brincar, de até, quem sabe, de sonhar. O que fazer? Isso aí é o oposto, né? Tudo que é demais faz mal. Eu vejo assim, que no mundo que a gente vive hoje, tem muita gente que não tem mais responsabilidade, que não tem mais compromisso, que não tem ética, né? Eu conheço muitas pessoas assim, o mundo está ficando muito sem valor.
Então, quando você encontra uma pessoa com o pé no chão, trabalhadora, honesta, que está assim, sempre disposta para o trabalho e às vezes até crítica demais com ela mesma e com os outros, isso tem até um lado, Serginho, da pessoa ser perseverante, que é o lado positivo. Mas tudo que é demais, gente, faz mal. Então, uma pessoa que é sempre rígida, está sempre trabalhando, sempre criticando, nunca sorri, nunca vê leveza na vida, nunca vê nada rosinha, tá sempre difícil para ela. Ainda que não veja rosa, mas pelo menos colorido em algumas coisas é importante. Em algum momento é verdade. Essa pessoa está muito propensa, Serginho, a adquirir uma depressão, ficar sempre angustiada, ela vai contaminar de forma negativa as pessoas com que ela convive, porque ninguém aguenta viver com uma pessoa que fica assim o tempo todo. Misericórdia. Então ela se adoece, Ó vida, ó céus, ó azar. Ela imagina essa pessoa dentro de uma família, um pai de família, uma mãe de família, assim, ela vai deixar todo mundo desequilibrado dentro de casa. Outra, uma pessoa sempre rígida demais, ela vai adquirir doenças psicossomáticas, que pode ser uma depressão, pode ser uma dor de estômago, perda de sono, perda de apetite. Então você vai ter uma vida em desequilíbrio. Então nós queremos te dizer que você precisa buscar equilíbrio na sua vida. Você não vai ter uma síndrome de Poliana e você também não precisa ter uma vida rígida demais. Tudo tem que ter um equilíbrio na sua vida. Você precisa de buscar um equilíbrio, porque isso também vai te fazer mal. Seria a síndrome do Hard, né? Que é aquela hiena chorona do desenho Lip e Hard, né? Você acabou de criar uma síndrome, Serginho. Aí, tá vendo? Como capim, porque eu gosto. Mas agora uma outra pergunta, Vanessa. A gente olhando, nós que temos promessas, nós somos o povo das promessas, o povo que crê no Senhor, nós que cremos na Bíblia, os evangélicos, Vanessa. É possível, né, que os evangélicos também vivam representando, por exemplo, todo o tempo, eles não aceitam, vamos dizer assim, renegam as lutas, que tudo tem que ser bem o tempo inteiro, que não considera as frustrações. É possível? Ô Serginho, eu trabalho com atendimento de família e eu já tive algumas experiências, assim, quando eu vou atender famílias evangélicas, as pessoas chegam um pouco constrangidas em ter que contar que elas estão passando por problemas, como se nós crentes em Jesus não pudéssemos passar por problemas. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom. Eu não quero acreditar que nós, a maioria dos evangélicos, temos a síndrome de Poliana. Em nome de Jesus, isso não é verdade. Mas você que crê em Jesus, tenha sempre assim no seu coração que Jesus não prometeu pra gente prosperidade o tempo inteiro, saúde o tempo inteiro. Ele falou que Ele nos daria livramentos. Na palavra fala sobre isso. E o barco que Jesus entra, ele balança, mas ele não cai. A gente vê assim, Jó, o tanto de tribulação que Jó passou, ele perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens materiais. A Bíblia fala que Jesus chorou, quer dizer, Jesus ficou triste também. Então nós, enquanto crentes, viermos a passar por tribulação, nós não vamos ficar murmurando, mas vamos querer entender qual que é o propósito de Deus nesse momento difícil que você está vivendo. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas e a gente não precisa ficar questionando Deus por quê, mas para quê, mas entender que Deus tem um propósito em cada situação difícil que você estiver vivendo e não tenha vergonha também, porque às vezes o crente ele tem vergonha porque ele ficou desempregado, ele está passando uma situação financeira difícil ou está com uma dificuldade no seu casamento. Nós passamos por tribulações como qualquer outra pessoa passa. A diferença é que nós temos a plena convicção que o nosso Redentor vive e que o Senhor Jesus vai trazer vitória sobre a nossa vida. Vanessa, para a gente encerrar aí o nosso assunto, síndrome da Poliana, como superar e vencer a síndrome? Primeira pessoa que estiver hoje, né, nos assistindo, se você tem a síndrome de Poliana ou se você convive com alguém, o primeiro passo é você se arrepender, porque isso é pecado. Quem vive síndrome de Poliana está pecando, porque você está mentindo. E você realmente escolher abrir mão dessa mentira e começar a viver a realidade. Minha dica para você, não fuja da realidade. Se é difícil, busque ajuda na igreja, com os pastores, com pessoas conselheiras, com terapia. Terapia é muito importante. Deus usa os psicólogos, psiquiatras, os neurologistas para nos ajustar emocionalmente, a nossa psique. Então não fuja da verdade, não fuja da realidade. Se estiver muito difícil, a Bíblia diz que um ao outro ajudou e disse ser forte. Busque ajuda e as coisas vão caminhar de forma mais saudável para você. Não fique sozinho. Que bênção, Vanessa. O bom que a gente pode contar com essa sala de terapia aqui, não é? Que eu posso dizer, não é bem um divã, mas é uma sala de terapia onde a gente já começa a receber a palavra de Deus e orientações tão específicas assim para a gente vencer esses males aí da sociedade moderna, né, Vanessa? Verdade. Obrigado pela presença, Obrigada, mas Serginho. antes, Vanessa, até chega uma pergunta aqui para você, até que eu tinha recebido antes e foge um pouquinho do assunto, mas
para a gente honrar o nosso telespectador que está em casa, diz assim: não se identificou, veio pelo 3209-3301, a pessoa não se identificou e pergunta a você: gostaria de saber se uma criança de 2 anos já entende o cantinho da disciplina? Eu gostei dessa pergunta, não se identificou, mas muito obrigada. Uma criança de 2 anos, ela pode ficar no cantinho, mas não porque ela está completamente absorvendo a questão daquela correção. Uma criança de 2 anos, ela já sabe falar, ela já entende que alguma coisa está errada, mas ela não tem ainda a ideia da consequência das atitudes dela. Então, ela vai fazer algumas coisas erradas, mas ainda ela não absorveu, ela não tem capacidade emocional nem intelectual para entender a consequência das coisas. Por isso que, às vezes, ela pula de um lugar super alto e ela não entende que se ela cair, ela vai machucar. O cérebro não está amadurecido para isso, mas mesmo assim é importante que ela seja corrigida e disciplinada para ela poder aprender o sim e o valor do não, entendeu? Mas ela não absorve completamente isso ainda não, por isso que ela vai e faz de novo. Ela vai e faz de novo e naquele tempo ali, vamos supor, 2 anos, considerando 1 minuto por idade, né? Então ela ficaria 2 minutos. Será que em 2 minutos uma criança de 2 anos, ela vai pensar sobre o que ela fez? Naturalmente que não. Ela vai olhar, olha, os refletores, ela não olha... tem essa noção de tempo ainda não também, tem. não. Isso é mais uma questão dos próprios pais. Tem um quadro que nós já falamos sobre regras e limites, que fica no YouTube, que a gente fala sobre isso também, se ele quiser assistir para poder entender melhor, né? Vanessa, aqui chega um recado aqui pra gente, do Gilberto Nassif. O Beto, grande Beto, gente boa, ele tá aqui dizendo que assiste o programa, que tá uma bênção. Ele se condoeu aí com a questão da morte do menino Pedrinho também. E ele diz: o seu programa está uma bênção. Amém. Então, Beto, um grande abraço para você. Obrigado pela sua audiência aí. Continue participando aqui com a gente. E, Vanessa, eu trago uma participação. Antes dessa participação, eu quero que você mostre para a gente aí essa indicação do dia. Me empresta aqui. Esse livro fala quem eu sou, né? Quem sou eu, quem eu sou. Em tempos de resgate da identidade, Isso, né, Vanessa? Que nós estamos vivendo, bom, crescendo com isso. E quem vive síndrome de Poliana precisa de entender quem é. Então, quem é você? E esse livro vai ajudar bastante. Maravilha! Indicações boas, só aqui no nosso Super de Tudo Um Pouco, especialmente esse quadro Vida em Família que está bombando geral aí, muita repercussão. E aqui, atenção, dona querida Vanessa e dona querida pastora e bispa, agora 2 pastoras, hein, cara? Que é isso, hein? Da pastora Vanessa e pastora Isa. Olha só, a coisa aqui está funcionando. Diz assim, a Rita de Cássia Almeida, ela diz: oi, pastor, a paz, amamos a Isa. Agradecemos a Deus pela vida dela, pois ela acredita nas crianças, pois delas é o perfeito louvor. A Tamara, do DNA Kids, que está mandando, a filha da Rita, que é coleguinha da minha filha também. Um beijo aí pro DNA Kids, amo mesmo. Isso, a Isa está lá coordenando o negócio e a bagunça organizada, né, Isa? Com criança tem que ser uma baguncinha, né? Mas tem que ter a ordem, então é isso mesmo, bagunça organizada. Lindo, 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 lindo. E a Rita também, ela registra aqui: amo ouvir a Vanessa Rezende, que ela possa trazer uma palavra reveladora aos nossos corações. Amém, obrigada, e ela Rita. trouxe, Jesus foi te usada. abençoe, amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.